Bom dia, queridos. Bom dia, irmãos e irmãs. Graça e paz. Como é que está? Como é que estão os irmãos? Participaram do culto ontem. Glória a Deus, né? Palavras abençoadas, um tempo de louvor e adoração maravilhoso. E hoje a leitura da palavra, queridos, né? O nosso plano de leitura bíblica. Nós estamos em 2 Samuel, capítulo 2 ao capítulo 5, tá bom? Estamos na transição, né? Davi ainda sofre a perda de Saul, sofre por conta da lealdade, porque ele amava Saul a despeito das perseguições todas. E a transição não foi fácil, porque na verdade Davi foi aclamado rei, mas o general de Saul, né, um homem muito forte e como o general Joabe de Davi, tenta manter na verdade o reinado, e há muito conflito durante um período de 2 anos, né? Então Davi, na verdade, ele vai ficar 5 anos praticamente com seus 400 a 600 homens ali no reino meio que paralelo. Agora, depois da morte de Saul, ele fica mais quase 2 anos no reino paralelo, só em Judá, e as 10 tribos, na verdade, parte da tribo de Benjamim, né, fica com Davi, e as demais tribos são leais a Saul e leais a Abner. Passa um período, Davi na verdade faz pacto, Abner propõe pacto com Davi, faz pacto, Joabe vem e com ódio de Abner, porque ele matara o seu irmão, então ele trai, na verdade, ele mata Abner por traição, depois de uma aliança até bonita que Abner faz com Davi, reconhecendo que Deus era com ele. Davi lamenta profundamente a morte de Abner e aí então começa, né, definitivamente o reinado de Davi. A partir do capítulo 5, ele definitivamente é ungido rei em toda a nação de Israel, né, ou seja, ungido para reinar nas 12 tribos, e a partir daí então começa a fase de conquista de Davi, né? Davi ele vai, como eu já disse ontem, ele vai passar um período praticamente do reinado dele todinho, conquistando geograficamente as terras e traçando literalmente, né, através da guerra, das batalhas, os limites da nação de Israel até hoje. Praticamente a extensão que se tem em Israel hoje, inclusive as colinas de Golã, que eram reivindicadas, né, por Israel, e ele as tomou, foram conquistas geográficas no contexto de Davi. Então foi aqui a partir de agora, então nós vamos estar vendo a história de Davi, né, uma história fantástica, que Deus usa este homem de forma tremenda. Eu peguei 3 lições para nós hoje, irmãos, para nós pensarmos, refletirmos a respeito do perfil de liderança de Davi, né? A questão da lealdade, né? Como foi forte isso na vida de Davi, mesmo sabendo que Saul não o aceitava, Saul rejeitava, né? E Saul tentou matá-lo, Saul perseguiu, mas por conta do fato de que Deus instituiu Saul como rei, Davi jamais teve a ousadia de colocar a mão, né, naquele que Deus o havia colocado, e por uma questão de lealdade, né? Um contraste terrível da deslealdade que se vê hoje muitas vezes em todos os setores da sociedade. Davi se negou a ser desleal. Segundo, a questão do temor a Deus. Na verdade, o freio de Davi, o freio moral, né, o freio ético de Davi, o fator de impedimento dele de ser desleal, né, e atrapalhar o reinado de Saul, que já era um desastre, foi a questão do temor a Deus. Então, assim, que possa haver temor em nós, porque o temor é o freio moral, o temor é o freio ético, né, e comportamental na nossa vida. Nós nunca vamos cair em pecado e deixar de andar em retidão enquanto houver o temor ao Senhor. E terceiro, a questão da perseverança. Irmãos, Davi não teve pressa. Ele sabia que o tempo de Deus, o kairós de Deus, iria acontecer a qualquer momento. Como aconteceu, né? A partir do capítulo 5, você vai ver que a partir da unção dele como rei de Israel, ele prosperou de uma forma tremenda e Deus o honrou, porque ele perseverou, esperou o tempo certo, esperou o momento certo e Deus o honrou. Que nesta semana você possa ser leal,
que você possa ter temor a Deus e continuar na perseverança. Tá bom? Deus te abençoe, Deus te honre. Amanhã o Ademar ministra e depois a pastora reassume, tá bom? Deus te honre, Deus te abençoe.